Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma semana abençoada por Deus, que tudo venha se concretizar na sua vida. Amém? Vamos juntos então para mais um debate. Eu vou te convidar já para participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram. Tá? Baixar o nosso app para você não perder nada na nossa programação, tá? Lembrando que os nossos debates, caso você não assista eles ao vivo agora, sempre às 13h30 da tarde, nas segundas e quartas-feiras, eles vão ficar lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, tá? Ficam lá gravados. Lá tem todos os outros debates. Caso você tenha perdido, você pode ir lá e assistir. E o mais importante, compartilhar. Compartilhar com a sua família mesmo, com seus próximos, com seus amigos, para que eles venham alcançar também, ter sabedoria e conhecimento da palavra. Tudo bem? Para começar o meu debate de hoje, eu vou apresentar hoje meus convidados. Está conosco a regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor aos meus pastores, paz do Senhor a todos os ouvintes, uma boa tarde, que Deus abençoe a sua vida neste dia. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Um pouquinho resfriada, né? Mas tudo bem. A A paz do paz. Senhor, boa tarde a todos, né? Um pouco debilitada, mas será uma tarde muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, meus amigos debatedores, a paz, galerinha ideal. Vamos que vamos. Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar o nosso debate. Na verdade, a irmã Eloá vai fazer essa oração. Amém. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da tua presença, Pai. Queremos te agradecer por este dia, te agradecer por esta oportunidade de poder mais uma vez falar da tua palavra, Senhor, de aprender e também poder ensinar aquilo que aprendemos, Senhor Jesus, de ti, lendo a tua palavra, Senhor. Que tu venhas abençoar as nossas vidas, abençoar a cada ouvinte, Senhor, que nós possamos ser um instrumento que o Senhor irá usar para abençoar vidas nessa tarde, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, eu acho que vai ser um tema bem interessante, com certeza, assim como os outros, mas esse também vai demandar atenção, né? Porque envolve. É um conjunto, né, de coisas ali. Amizade e religião. Deve haver separação? Existe momento de se afastar? Cristão só pode ter amigos cristãos? Eu vou abrir uma breve introdução aqui. São as religiões que mais nos ajudam na busca de nossa evolução, para que alcancemos um dia a perfeição semelhante à de Deus. Mas para muitas pessoas, a sua religião é a causa principal dos seus conflitos com seus irmãos e companheiros nessa jornada evolutiva que a gente tem aqui, né, de alcançar a semelhança a Deus. E isso é apenas porque as nossas respectivas religiões são diferentes, tá? O intuito do debate de hoje é a gente mostrar, tentar mostrar, acredito que como que funciona a amizade e religião, mostrar conforme está na palavra e debater de uma forma saudável quanto às nossas opiniões e para ajudar, de repente, você possa ter uma dúvida de que você não precisa estar próximo de uma pessoa, mas a gente vai tentar aqui colocar aqui os pontos de vistas que temos quanto ao que é certo e o que é errado, o que acreditamos ser certo e o que acreditamos ser errado, tá? Eu vou abrir aqui por uma introdução para os debatedores. Pastora Cássia, amizade e religião. Tem que ter separação? Você disse uma frase muito interessante, uma jornada evolutiva. E realmente é assim, uma evolução e cada um tem o seu tempo. E realmente esse debate vai nos instruir muito, porque
Tem pessoas que têm muita dificuldade de separar o que pode e o que não pode, aonde devo ir, aonde não devo, o que é santo, o que é profano, com quem devo fazer alianças, essa pessoa é certa, essa pessoa não é certa. Então, há inúmeras perguntas, e a amizade é uma das perguntas que mais tem as suas dúvidas, porque a amizade é algo do céu. A amizade é algo que vem do coração de Deus, tanto que a Bíblia fala em vários versos sobre a importância de fazermos aliança, de nos aliançarmos com pessoas certas. Então, sim, a amizade, ela tem que haver separação, sim. Amizade e religião é algo que não pode separar. Ela está junta. Porque a amizade faz parte do meu crescimento, faz parte daquilo que o Senhor quer de mim. Então, eu acho que vamos conseguir hoje realmente ensinar para muitas pessoas que nesse momento está fazendo alianças com pessoas erradas, está de uma forma totalmente errônea se aliançando com pessoas que não irá acrescentar no seu futuro com o Senhor, não irá. Eu gosto muito de dizer que nós não podemos dar ouvido para pessoas que não ouvem a Deus. Então, como que eu vou me aliançar? Como que eu vou ter amizade, um vínculo de amizade com alguém que não vai me acrescentar em nada na minha caminhada? Então, nós precisamos entender que há sim uma necessidade de uma separação em algum momento, e sim precisamos de discernimento para entender aonde ir, com quem ficar e com quem eu devo me separar. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. É, amizade e religião. Eu até estava falando que, assim, é um tema um pouco complexo de se falar, né? Na minha opinião, amizade e religião não é que não possam andar juntas, mas assim, um tem que saber respeitar o outro e lá em Provérbios diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, como a pastora falou, tem que haver uma separação disso. Porque, de repente, um exemplo, uma mulher está passando por alguma dificuldade no casamento, de repente. Se ela ouve uma amiga que de fato é cristã, eu não estou falando daqueles que se dizem, porque como a gente ouve muito, inclusive eu estava até conversando sobre esse assunto hoje mais cedo, existem pessoas também que estão na igreja, mas não são cristãs de verdade, né? Continuam mentindo, continuam falando mal, continuam, às vezes, roubando, enfim, né? Cometendo diversas coisas. Então, assim, não são cristãos de verdade. Eu não estou falando dessas pessoas. Estou falando daqueles que realmente buscam a Deus, que realmente estão próximos de Deus. Então, se você se aliança com essas pessoas e, de repente, você está passando por alguma questão no seu casamento, vamos dizer assim, é um exemplo. Se você pede o conselho de uma amiga que é cristã de verdade, ela vai te aconselhar a orar, a buscar no Senhor, né? Se fortalecer naquilo dali, para você ter uma direção, mediante a que o Senhor falar com você. Agora, se é uma amiga que não é cristã, que não entende, né, das coisas de Deus, não tem um relacionamento com Deus, ela vai te aconselhar, não, separa. Sei lá, de repente, o marido. O problema no casamento o marido gastou um dinheiro com o que não deveria gastar. Se separa. Porque vivemos num mundo em que casamento ficou banal. Então, Bem é mais fácil. isso. Então, rompe. Né? Quando, na verdade, primeiro nós devemos buscar conselhos no Senhor. E uma outra coisa é também saber separar. Por quê? Existe o amigo, existe o conhecido e existe o colega, né? Conhecido pode ser aquele teu vizinho que você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você conversa assim um pouco e tal, mas é só aquilo, né? O colega pode ser um colega de trabalho, que você convive ali no trabalho, conversam e tudo mais. Agora, o amigo é como uma relação íntima. O amigo é aquele que você expõe as suas fraquezas muitas vezes, né? Até por isso o Senhor ele fala que agora eu não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. E para quem você conta as suas fraquezas? Né? Se Jesus usou essa frase como amigo, como ele sendo o nosso amigo,
Então, eu acredito que o amigo é aquele que você pode contar diversas coisas. É que você pode contar em todos os momentos, seja na alegria, seja na tristeza. E é diferente de colega e de conhecido. Então, nós temos que saber separar e, primeiramente, buscar no Senhor. Se aquela amizade tá indo de acordo com o que Ele quer para minha vida ou não. Porque às vezes a gente está com os nossos olhos com véu, vamos dizer assim, nos nossos olhos, e por sermos humanos e sermos carne, nós achamos que aquela amizade, não, mas a gente se dá super bem, né? A gente se entende e tudo mais. Mas pergunte ao Senhor, porque de repente, no momento em que você realmente vai precisar, não sei se aquele ali será realmente o seu amigo. Pastor Silviano? Amém. O verdadeiro amigo, a gente fala que é igual parafuso, né? Você só sabe se é bom na hora do aperto. É muito difícil porque a religiosidade em si, ela destrói tudo na sua vida, todos os aspectos da sua vida. É por isso que o cristão, ele não deve ser religioso, ele deve ser cristão. Ele deve buscar o caráter de Cristo, a essência de Cristo. E se você olhar, Cristo era amigo das pessoas. Ele tratava todo mundo tão bem que as pessoas se tornavam amigos dele. Não era só aqueles que receberam algum tipo de dádiva, foram curados, libertos, alguma coisa assim, não. Se você olhar, muitas pessoas gostavam de Cristo simplesmente por ele ser quem ele era. Ao ponto de despertar curiosidades em Zaqueu, para fazer ele subir na árvore. E aí a gente vê um monte de outras pessoas que não queriam ele apenas pelo milagre. Só queriam ver. Zaqueu só queria ver. Não pediu nada, só queria ver. Por quê? Porque a fama de Jesus era de ser um homem que ajudava todo mundo. E o crente, né, o cristão, às vezes ele tem uma mania de se colocar melhor do que outras pessoas por demonstração de fé. Só que chega um determinado momento que há situações que pessoas dizem assim: eu preferi procurar a pessoa de uma religião afrodescendente do que procurar o crente, porque eu procurei crente, o crente está sempre dizendo que não pode ajudar, não pode fazer nada, porque ele é melhor do que os outros, que ele tem que estar separado, e no entanto, quando você vai em outras denominações, você é abraçado, acolhido. E a amizade dentro do contexto bíblico ela é muito importante, porque se nós formos avaliar, se não fosse o quesito amizade na vida de Jonatas e de Davi, era para eles terem entrado em guerra. Como eu vou me tornar amigo de alguém que Deus escolheu para substituir o meu pai? Que no final da história vai tomar o que era meu por direito. Porque quem herdaria o trono de Israel na morte de Saul não ia ser Davi, ia ser Jonatas. E, no entanto, a amizade dos dois foi tão forte, mas tão forte, que Jonatas já olhava e falava assim: Davi, eu prefiro que o trono de Israel vá para você do que passe por meu pai e volte para mim. Porque a amizade dos dois era uma coisa que realmente tinha relevância e significância na vida de Jonatas. Amém. Nesse primeiro bloco, eu vou abrir aqui com o primeiro questionamento. Faz até um pouco de sentido nisso que o pastor falou. Eu acredito que, como foi dito, né, Jesus era amigo de todos, né, no final. E é assim. Amizade e religião, deve haver separação? Pessoas que têm a mesma religião, ainda assim, também brigam, né? Pelo fato de tem um pensamento diferente, não tem como. Então, assim, umas são mais religiosas que as outras, sim. Mas. E as pessoas que são mais querem que as que são menos sejam iguais. Aí começa aquela discussão, né? Isso aqui é interessante. Eu acho que depende do nível espiritual de cada pessoa, do nível de evolução, né? Como foi dito no início, do nível de evolução de cada pessoa. E em Mateus 5, 23 e 24, mostra, como é lido, que a gente tem que estar em paz com todas as pessoas, porque é mais importante a gente estar em paz do que fazer oferta. Não é que fazer oferta não seja, mas é dito a ordem, vamos dizer assim. Se você tiver errado com o seu irmão, é melhor você ir lá se desculpar e depois voltar. Deus vai entender, porque ele mesmo disse. Entendeu? Então, assim, no próprio Salmo 133:1 cita: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, assim, é importante que não haja essa briga, né? Essa guerra entre religiões também. Eu vou, nesse primeiro bloco, abordar exatamente isso. Tem pessoas que realmente acham que é difícil, né? Você ir lá e
pedir perdão para o seu irmão e depois fazer a sua oferta a Deus. Às vezes ela acha que não fez nada de errado, não precisa pedir desculpa, não precisa pedir perdão e vou ofertar a Deus. Será que realmente Deus vai aceitar isso, já que ele manda exatamente o contrário? Então eu vou fazer exatamente essa pergunta. Ainda continuando no tema, amizade e religião, deve haver separação? Pastor Silviano, tem algo mais a acrescentar? Pode seguir a linha de raciocínio se quiser. Bem, por experiência própria, eu acho que a amizade e religião, ela não, no contexto que foi colocado, né? Ela não deve ser separada. Porque quando eu conheci minha esposa, eu tinha muitas pessoas que me rodeavam, mas muita, muita, muita. E eu sempre fui um cara de sempre fazer muitas amizades onde chegava. E minha esposa falava: Nossa, você é muito conhecido, você é muito conhecido, você tem muitas amizades. Só que com o convívio que ela foi tendo com essas pessoas, ela me chamou muita atenção em relação a isso. Ela falou: Eu parei pra pensar que você não tem muitas amizades, você conhece muita gente. Ou você é conhecido por muita gente. E quando as coisas foram ficando complicadas em determinadas áreas, a determinados momentos, a gente vê quem realmente tá com a gente e essas pessoas aos poucos foram sumindo. Teve gente que parou de falar comigo depois que eu entrei pra igreja. Parou, literalmente a pessoa vira a cara e vai embora. Tem pessoas que não sei o que aconteceu, sumiram. Pararam de ligar, de mandar mensagem, de brincadeira, parou. Literalmente arrebatadas, só que não, né? Literalmente porque simplesmente eu virei cristão. Aí eu respeito as pessoas, cada um Elas faz o que fizeram a quer. separação, né? Elas que fizeram a separação, mas elas fizeram a separação e eu tive que aceitar. Só que pra assim, surpresa, né, talvez, teve uma pessoa que ficou tanto, mas tanto na minha vida, que eu não consigo chamar essa pessoa de amigo. É meu irmão. Se alguém falar que aquele cara não é meu irmão, eu acho que vai ser uma das poucas coisas que vai fazer eu sentar e ter uma discussão muito séria. Porque pra mim ele é meu irmão. Eu sou branco, ele é negro. Eu sou alto, ele é mais baixo do que eu. Nós não parecemos nada um com o outro. A religião dele é totalmente adversa à minha. Porém, o que a gente sente um pelo outro é tão grande que não dá pra você dizer que nós não somos isso. É uma amizade muito grande, tanto que, mesmo ele tendo outra religião, no dia da minha ordenação pastoral, ele veio. Ele que fez questão de vir. Ele trabalhou o dia todo, deixou a esposa dele na casa da mãe, dos pais dela, e veio pra cá pra ver a minha ordenação pastoral. Ele se fez presente. E pra mim foi muito importante, porque eu convidei muitas pessoas. Eu chamei muita gente que eu chamava de amigo. E não foram. E ele, que é meu irmão, ele tava lá. A dia do amigo, a gente fica mandando mensagem um pro outro, feliz dia do amigo. Aí o outro mesmo fala: Cara, vale palhaçada, hoje não é nosso dia, não. Hoje o nosso dia é dia do irmão. E ele falou pra mim, ele tem 2 irmãos de sangue. Ele falou pra mim, você é meu irmão. Você é meu irmão. Porque quando a gente precisou um do outro, o outro tava ali. Então não é por causa que, não pode. Eu conheço cristãos. Se eu não tiver de terno e gravata, eles não me dão a paz do Senhor. Mas se eu tiver, eles dão. Ué, eu deixei de ser pastor porque eu tô com com a camisa assim? Deixei. Pra eles eu deixei. E eu conheço um rapaz que eu não sei qual é o grau dele lá dentro da religião de matriz africana. Porém, quando ele me vê, ele me abraça e me dá um beijo no rosto. Aí, você quer que eu faça o quê? Que eu vou discriminar um cara desse porque no momento de cultuar, ele cultua uma coisa que eu não aceito? Ué, se eu sou o portador da verdade, eu tenho que ter intimidade com ele para que ele um dia me dê liberdade para ele aceitar essa verdade. Mas não é por isso que eu vou discriminar o cara, humilhar ele. Poxa, ele tem mais respeito pela minha pessoa do que quem profere a mesma fé que eu. Aí como eu vou fazer distinção disso? Como eu vou discriminar uma pessoa dessa? Aí eu te pergunto, se hoje Jesus Cristo viesse à Terra, não para julgar, não como a Bíblia descreve que ele voltaria, mas se ele só viesse à Terra para passear por ela, ele ia onde? Ele ia para dentro dos templos religiosos cristãos ou ele ia lá buscar essas pessoas? Porque ele disse que ele não veio para os sãos. Ele veio para os necessitados. E se ele é a verdade e nós cristãos somos os portadores da verdade, ele iria buscar aquelas pessoas que não vivem na verdade.
Então essas pessoas que estão sendo, entre aspas, enganados, seria essas pessoas que Jesus ia buscar. Hoje eu não veria Jesus de terno e gravata, andando de sapato de bico fino, com aquele terno brilhoso. Eu vejo Jesus andando de calça jeans, que é um básico, uma sandália havaiana do pé, uma camiseta de algodão branca, talvez escrita assim, Jesus salva. Só para ele, né? E andando lá no meio dos mendigos, dos cracudos, das prostitutas. Por quê? Porque são pessoas que precisam dele. Jesus não ia estar passeando dentro dos templos maravilhosos que existem construídos por mão humana. Ele ia no Inca, ele ia no Into, ele ia no Cor, ele ia onde realmente as pessoas precisam. Ele subiria uma comunidade. E o próprio Jesus, que foi crucificado na cruz, que está aqui na Bíblia, sabe o que a gente ia fazer com ele hoje? Ia crucificar ele de novo. Ele iria ser exposto novamente a calúnias, a difamação, a toda controvérsia que a Bíblia faz a gente ler e ver que ele já passou. Mas a gente faria de novo hoje. Por quê? Porque ele não ia estar dentro dos templos grandãos. Ele ia estar buscando os pequenininhos. E isso ofende muito aos cristãos que deveriam fazer isso, mas são donos da verdade e não fazem. Amém. Pastora Cássia? Fica à vontade. Muito interessante, né, a fala do pastor, porque algumas pessoas confundem muito falta de educação com amizade. Só você educado, amável, gentil, tratar bem aqueles que eu tenho amizade. Não. Nós cristãos temos que saber diferenciar as coisas. O Senhor disse para que nós viéssemos tratar todas as pessoas bem. Tratar todos com amor, tratar todos, mesmo aqueles que não merecem, mesmo aqueles que têm comportamento, têm pensamentos totalmente opostos aos nossos. Porém, uma coisa me chama muito a atenção é na fala de Paulo. Tanto na primeira carta quanto na segunda carta, na primeira ele fala no capítulo 15, 33, se eu não me engano, que devemos entender que as más conversações, ela corrompe os nossos bons costumes. Carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios. E na segunda ele vai repetir isso no capítulo 6, dizendo para que o povo não viesse se associar com os descrentes. Então, quando pegamos esses conselhos de Paulo à igreja, não é um conselho para todos, é um conselho que estava já uma vida com Cristo. Quando o pastor aqui falou do seu amigo, né, como eu conheço, uma pessoa idônea, uma pessoa que é um bom pai, uma pessoa que é um bom esposo, uma pessoa que é um bom filho, é uma pessoa que ele cativa onde ele está, mesmo sendo de religião diferente. Então, há um amor, há um cuidado. E essa separação que eu digo agora é separação daquele que diz ser irmão e não é. Como a própria Bíblia fala, se separe daquele que se diz ser irmão, mas é avarento, é roubador, é idólatra. Então, para que eu venha manter a minha vida em santidade, eu preciso sim refletir sobre com quem eu compartilho as minhas intimidades. Não é qualquer um que eu posso dizer, ora por mim nessa situação, nessa causa. Não é todo mundo que você pode abrir o seu coração. Há certas pessoas que, não estando no mesmo propósito que a gente, ela não está no mesmo propósito. Então, como que eu vou abrir meu coração para as pessoas que não estão no mesmo propósito? Eu creio que nós, em Cristo Jesus, temos o conselho do Espírito Santo e ele mesmo nos orienta isso. Paulo, orientado pelo Espírito Santo, estava orientando a igreja de Corinto, se separa daqueles que não vão influenciar em nada. Se separa daquele que, porque ele disse, o que tem associação? As trevas com a luz, o justo com o injusto, a mesa de Cristo com a mesa de Belial, o templo do Espírito Santo com o templo idólatra. Então eu preciso entender aonde que eu estou com quem estou me associando. Não é ser ignorante, não é se achar melhor, não é achar que você é santo. Você pode tratar todas as pessoas bem, porém há momentos de separação. Há momentos para uma reclusão, há momentos para abraçar, há momento para se afastar de se abraçar. Então, os cristãos precisam entender que a própria Bíblia diz: se afasta das mesas dos escarnecedores. Ele não diz se afasta das pessoas que têm pensamentos ao contrário. Se afasta dos escarnecedores. Porque eu posso hoje ser amigo de uma pessoa que tem uma opinião em um certo assunto diferente, mas é o meu amigo.
Não é porque ele pensa em alguma questão diferente de mim que ele vai deixar de ser meu amigo. Só que eu preciso entender que eu não posso me associar com aquele que não olha para a eternidade com a mesma visão que eu tenho. Ele não vai ter os mesmos comportamentos que eu. Ele não vai renunciar o que eu renuncio. O que é importante para mim não é importante para ele. Então, como que eu posso me associar com alguém que não olha para a cruz com a mesma visão que eu tenho? Eu preciso me policiar quanto a isso. Tratar bem, eu posso amar, eu posso sentar para comer, eu posso dar um passeio, porém saber separar o que é importante para mim pode ser não importante para ele. E nós somos movidos por aquilo que é importante para nós. Então, quando nós andamos com pessoas que têm o mesmo propósito, nós vamos chegar junto. Mesmo que, por algum momento, nós possamos estar junto com muitas pessoas. Mas quando falamos da cruz, como o pastor Silvano bem disse, quando o assunto é Jesus, a mesa começa a ficar vazia. Quando o assunto é o sangue do Cordeiro, a mesa começa a ficar vazia. Então, por mais que você queira a mesa cheia, ela vai se esvaziando aos poucos. Aos poucos as pessoas vão saindo e você vai vendo. Porque o sangue do Cordeiro vai começando a mostrar quem é e quem não é. Então, quando uma pessoa tem um pensamento diferente do seu, respeita a sua posição, ela é o seu amigo. Ela é o seu amigo. Então, como o pastor bem disse aqui, que quando eu sei quem eu sou, ainda que no momento eu não tenha oportunidade, mas haverá uma oportunidade da luz que é na minha vida impactar as outras pessoas. Mas eu não posso confundir o bom comportamento com fazer aliança, jamais. Amém. Eu vou para um breve intervalo, não sai daí. Vou te convidar antes a baixar o nosso app, tá? Para você assistir o nosso debate ao vivo. E caso você não consiga, caso você perca o nosso debate, ele fica lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, tá? É só ir lá, curtir, compartilhar, que é o mais importante. É um breve intervalo, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Como foi dito, reforçando o nosso tema, amizade e religião. Deve haver separação? Existe momento de se afastar? Cristão só pode ter amigos cristãos? Nesse segundo bloco, eu vou abordar exatamente algumas coisas que foram ditas no final do primeiro bloco. Esse relato, vamos dizer assim, do pastor Silviano é muito interessante, porque realmente acontece, né? A gente é prova disso. E a pergunta o questionamento seria, existe um momento de se afastar? No caso, o que aconteceu com o pastor Silviano foi exatamente o contrário, né? Ele não se afastou, mas ele viu as pessoas se afastando pelo simples fato dele se tornar cristão. E eu vou ler só um trechinho aqui. Nossas faltas às vezes estão mais relacionadas à ausência do amor ao nosso próximo. Daí que o primeiro mandamento da lei divina lá nos 10 mandamentos, manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo no mesmo nível de amor que temos a nós mesmos. Então, como foi dito, né, pelo pastor Silviano, quem ele achou que era amigo dele se afastou. Não teve nada do amor para com o próximo, para com ele mesmo. Então, acho que ele nem sabe o que é isso, se bobear, né? No final, se afastaram e ficou. E é interessante que a etimologia da palavra egoísta é ego. No latim significa eu. O egoísta se considera o tal e pensa que tudo de melhor é com ele. Assim, automaticamente, ele está menosprezando e desvalorizando o seu próximo. O que vale dizer que ele não está amando como ama a si mesmo, pois está considerando o seu próximo inferior. Então, se eu considero uma pessoa que é minha amiga, que é religiosa, independente de qual seja e de como ela seja, se eu não considero ela no mesmo nível que eu estou sendo egoísta. Então, automaticamente, eu estou desprezando essa pessoa. O que eu quero debater nesse segundo bloco existe um momento de se afastar da pessoa, como até foi dito pela pastora, alguns casos, tá? A gente vai até depois adentrar mais nesse assunto, mas existe um momento de se afastar? Será que tem alguma coisa que a gente pode dizer para a pessoa sem ofender e eu acho que ela não te julgar, né? Porque como foi dito pelo pastor Silviano, se afastaram dele. Acredito que ele não julgou, ele só viu, Deus mostrou para ele que esse não era realmente meu amigo. Mas quando é o contrário, vamos dizer assim, eu
evangélico, eu sou religioso, tenho lá minha doutrina, e eu vejo que uma pessoa não está fazendo bem para mim. Se essa for uma amizade de bastante tempo, muito tempo, foi construída até bem antes, e como aconteceu com ele, se afastou quando ele virou evangélico. E se for essa pessoa evangélica também? Então a gente tem dois paralelos. Eu sou evangélico e tenho um amigo antigo antes de ser, e eu sou evangélico e tenho um amigo novo. Conheci aquele amigo novo. Por algum motivo, achei que ele era meu amigo. E depois ele foi escorregando e se provou que não era. Então eu quero debater exatamente se existe alguma estratégia de se afastar dessa pessoa sem que ela te julgue e te defame, vamos dizer assim. Entendeu? Porque a gente sabe que isso é muito fácil acontecer. Ainda mais quando é pessoas que não têm essa mentalidade religiosa, quando elas não têm esse discernimento. Pode ser que depois ela volte a ser. Volte não, né? Vamos dizer que depois ela conheça Cristo e volte a ser seu amigo. Até te procure e fale. Vocês conversem ali e tal, entendeu? Então acho que é importante a gente debater esse ponto. Existe algum momento de se afastar das pessoas que a gente considerava evangélico e que realmente não são seu amigo, sendo evangélico e não sendo? Até para não deixar, não sei se eu consegui ser claro, até para não deixar a pessoa te julgar e até te defamar, porque a gente sabe que isso pode acontecer facilmente. Pastor Silviano, quer começar esse bloco? Pode ficar à vontade. É uma situação bem colocada. Devido a muitas coisas, nós cristãos acabamos nos isolando um pouco quando esse quesito de novas amizades, né? Mas a gente tem que estar sempre com a mentalidade aberta, sabendo que não é porque uma pessoa errou contigo que todos vão errar, né? Até mesmo porque eu acredito muito que Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar na caminhada. Aí só que você acha que, por exemplo, assim, não, Misael virou meu amigo para me ajudar na caminhada. Então, se eu cair, ele vai me carregar nas costas. Não. Talvez o Misael, ele vai colocar o pé na minha frente para eu cair, para eu ver que eu tava andando errado. Foi a estratégia que ele teve. Ah, mas ele tá errado. Não interessa se ele tá errado, se ele deixa de estar. Se Deus não quisesse que ele colocasse o pé na minha frente, Deus não ia deixar. Já começa por aí. Então a gente tem que abrir um pouco a mente, porque o cristão, ele se fecha muito. O cristão, ele é egocêntrico. Tudo ele acha, porque Deus escolheu o homem para ser sua maior criação. Não é por isso que nós não nascemos com falha. Nós nascemos falhosos, sim. Se não fosse assim, a gente não ficava doente. Nós temos limitações. Por quê? Porque se Deus não colocasse ali um parafusinho para de vez em quando ele dar uma apertada, ia chegar ao ponto da gente achar que não precisava de Deus e querer botar um trono assim na cabeça de Deus. E ele já viu essa criação dele acontecer isso. Então, nós temos que ter nossas limitações. Só que a gente tem que estar sempre de braços abertos, porém com limites. Eu conheci vocês há pouco tempo, baseado na minha vida longa, né? 43 anos, cruz credo. Mas tem o quê? Uns 2, 3 anos que a gente está lidando bem. Olha o tempo que foi ter para eu começar a frequentar a sua casa e vocês frequentar a minha. Por quê? Porque haviam limitações a serem respeitadas. Então, se você conseguir colocar isso em prática, vai fazer bem para a pessoa e para você. Porque eu também não sou nenhum santo. Vai ter dias que eu vou estar insuportável. E isso pode prejudicar a nossa amizade. Vai ter dia que você vai estar no seu momento, querer ficar sozinha. E eu não posso passar esses limites. Então, quando a gente consegue construir esses parâmetros limitando os acessos, a gente consegue construir uma amizade verdadeira. Até mesmo porque você disse no começo, Deus chamou quem de amigo? Nós. Não chamamos mais servos, agora os chamamos de amigo. E isso, para mim, ela tem uma importância muito grande. Mas isso eu vou contar mais pra frente, senão eu fico só eu falando. Deixa vocês falar. Fala, pastor. Irmã Eloá, pode ficar à vontade agora com a palavra. Na minha opinião, a religião ela não deve ser um fator para se acabar com uma amizade. Porque o princípio da amizade tem que ser o respeito. Então, independente da religião que o meu amigo acredita, e se nós
professamos a mesma fé ou não. Se é uma amizade longa ou curta. Tem que haver o respeito. Porque se não houver o respeito, ele pode professar a mesma fé, vai ter sempre aquela confusão, aquela coisa. Eu preciso entender que eu posso ser amigo de alguém que não é cristão, que não professa a mesma fé que eu, mas é como o pastor acabou de falar. Tem certas limitações. De repente, um assunto que a minha fé professa vai ofender a fé do meu amigo. Ou o que ele professa vai ofender a minha fé, talvez. O que precisa haver, volto a dizer, é o respeito. Até porque, como que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Como que eu vou falar do evangelho para essa pessoa se eu tenho uma postura que não diz respeito ao evangelho? Se eu não respeito a religião que ela tem? Não tem como. Então, assim, mas eu me converti, agora eu vou ter que me afastar de todo mundo. É claro que se eu tinha algum vício, né, que é difícil de largar e tudo mais. E aí os meus amigos têm os mesmos costumes que eu tinha antes de me converter. Eu vou para festas que os meus amigos estão e que, vamos supor, eu bebia muito, né? E tal. Eu vou ir para festas que tinham bebidas e tudo mais? Não. Por quê? Porque eu posso acabar tendo uma recaída. Não quer dizer que ele não é mais o meu amigo. Mas eu preciso colocar ali as limitações, né? Até mesmo por proteção. Porque agora eu estou em Cristo e eu acredito na palavra. Eu acredito no que Cristo diz sobre mim. Eu acredito na postura que a Bíblia manda eu ter. E eu estou buscando isso, eu estou tentando ser melhor a cada dia. Então, como que eu vou me envolver em coisas que não condizem com aquilo que eu estou tentando seguir? Não tem como. Eu posso continuar conversando com aquela pessoa, porque amigos, eles te fazem dar boas risadas, né? Tem os seus momentos ali engraçados. Tem momentos que você, vamos sair, vamos ao shopping, vamos ao cinema, né? Vamos no parque, vamos passar uma tarde brincando, jogando Pois é. Entendeu? Mas ali, tá junto. E através da sua postura, você pode ganhar aquele amigo para Jesus. Se não for, algo que eu li hoje muito interessante, e eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta. Eu já orei sim, Senhor, afasta aquilo que não é de ti, as amizades que não te glorificam, que podem me afastar de ti, eu já orei. Mas eu nunca orei ao Senhor assim, Senhor, o que o Senhor acha das minhas amizades? Interessante. Eu achei uma pergunta interessante, né? E vou introduzir isso nas minhas orações. O que o Senhor acha das minhas amizades? Porque às vezes a gente está ali tão envolvido naquela amizade, às vezes a pessoa faz um monte de coisas erradas, mas você está achando, não, mas é meu amigo e tal, não sei o quê. Mas de repente o Senhor quer um pouquinho de separação, né? Para Ele te moldar, te proteger para que você não caia, né? E você tá ali insistindo naquela amizade. Às vezes tem até sinais de que não é para ser, mas não, poxa, mas já conheço há muito tempo, a gente cresceu junto, a gente, né? Não quer dizer que você vai chegar, ó, não quero mais ter amizade com você. Não. Porque isso daí inclusive, você até. Eu não me lembro se eu citei isso aqui no debate do perdão. Eu nem sei, nem lembro se eu estava no debate de perdão. Mas eu me lembrei de uma situação em que eu era amiga de uma pessoa, era amiga daquela pessoa. Só que eu também era amiga de uma outra pessoa. E elas não tinham amizade, mas tinham umas coisas acontecendo em comum. Só que assim, minha amizade com uma era uma coisa e minha amizade com a outra era outra coisa. Não tinha nada a ver com elas duas. Tinha a ver comigo e com cada uma delas. Só que uma delas achou que ia dar ruim, ia dar problema e tal. E naquele momento,
me feriu aquilo, porque eu considerava como amiga mesmo. E o que acontecia de contar as coisas e tudo mais. E ela falou assim: eu não quero mais ser sua amiga, porque você é amiga da fulana. Ih. E você pode falar da minha vida para ela. Isso na frente de muitas pessoas. Aquilo veio como uma flecha. Bateu. Na hora eu não chorei, mas depois eu saí de lá arrasada, porque eu não esperava ouvir aquilo, né? Eu achava ela realmente a minha amiga. Passou-se um tempo e eu senti a necessidade de liberar o perdão, porque ela chegou a me pedir perdão, mas eu estava tão ferida que tá, não dei com muita confiança, né? E tal, mas depois de um tempo o Espírito Santo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar, e eu ficava, Senhor, prepara uma oportunidade. Prepara uma oportunidade porque eu tinha medo de chegar até ela e, de repente, ela agir da mesma forma, né? Não aceitar e tal. Enfim, num encontro casual na rua, né? Eu tava passando, ela também. Eu queria falar contigo, eu queria falar contigo. E pronto. Né? Aquela barreira foi quebrada. Só que, assim, a forma de acabar com a amizade machucou. Doeu. Entendeu? Então a gente precisa ter o cuidado. E eu acredito que automaticamente, quando você percebe que aquela amizade não é para você, automaticamente, quando você se converte e busca seguir a Jesus, a sua postura muda, as suas atitudes mudam. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Então, se aquela amizade não for para você, ela vai sair. Pastora Cássia? Na fala dela foi me levando para a aliança que Josafá fez, né, com aquele rei Acabe, que era totalmente diferente os princípios. Ambos tinham suas posturas, ambos tinham, né, o seu reinado, só que os princípios eram totalmente diferentes. Então, quando eles fizeram aliança, o final foi: eu vou me disfarçar e não vou me importar se Josafá vai ser ferido ou não. Só que o Senhor livrou o sincero. O Senhor viu o coração de Josafá. E Acabe teve o que ele plantou. Porque Josafá honrou a aliança que tinha sido feita, né? Só que, por isso que eu repito, eu posso até ter um pouco rígida, né, a esse ponto. Mas tudo aquilo que pode me afastar de Deus não deve estar na minha vida. Ainda que me doa. Tudo aquilo que eu preciso me afastar, se for necessário, para que o Senhor continue sendo meu amigo, tem que sair. Tem que sair. Então, eu volto a dizer que há, com medida, separação, sim. Com medida. Você não precisa ser rude, você não precisa ser grosso. Mas como a irmã Eloá bem disse, se não couber na sua vida, o Espírito Santo tira. É só você orar. Ela disse aqui que houve um momento para se afastar, para enxergar. Tem coisas que você só enxerga dando um passo para trás. Você consegue ver as coisas com um ângulo diferente. Quando está muito próximo do seu rosto, você não consegue ver, né, com amplitude. Mas quando você dá 2, 3 passos, você começa a observar melhor. Então, se não couber na minha vida, isso eu, Cássia, pastora Cássia, se não couber na minha vida, ainda que me doa, eu peço, Espírito Santo, tira. Porque ele sabe lá na frente. Então é melhor eu sofrer agora com a separação de alguma coisa, de alguém, mas para que no futuro eu venha me manter firme com ele, vai sair. Vai sair. Porque se eu me apego hoje em algo que toma o lugar do Espírito Santo, amanhã isso vai me prejudicar com certeza. Então toma muito cuidado. Porque pode ter o mesmo degrau que você, e eu digo esse cuidado não só com os descrentes. Eu digo esse cuidado com quem também, porque é um povo dentro de um povo, há joio com trigo. Então, esse debate, ele mexe muito com a nossa mente e nos traz para refletir um pouco com quem eu estou me associando, dentro ou fora do âmbito religioso. Sim. Não só a questão de religião. Não é só aquele que profere a mesma fé que eu. Eu preciso compreender muito, porque há pessoas como o joio que, para quem não sabe, o joio ele se entrelaça na raiz do trigo e ele vai começando a fazer mal aos poucos.
Só que aquele que plantou não sabe. Só o Senhor sabe. Então, existem pessoas, joios, garradas a trigos, com amizade, rindo, brincando, e o joio está fazendo mal e o trigo não está percebendo. Não está percebendo. Então, tudo aquilo que não cabe no céu futuramente, também não cabe aqui na terra no seu presente. Não pode ouvir. Não pode haver na sua vida. Porque se o teu alvo é a eternidade, o seu presente, ele vai apontar muito para o que você quer do futuro. Então, se eu quero o céu, eu preciso entender que o meu presente agora deve se correlacionar com aquilo que eu almejo no futuro. Amém. Esse ponto que a pastora entrou é até interessante, que é o que a gente vai também conversar nesse terceiro bloco, né? Sem intervalo. A pergunta é: cristão só pode ter amigos cristãos? O cristão pode ter amigos não cristãos. Calma, não me batam. Ser cristão não não significa se isolar do resto do mundo, mas o cristão deve avaliar cada amizade para ver se é saudável, né? Como foi dito. Não é bom manter amizade com pessoas que não têm uma influência, perdão. Não é bom manter amizade com pessoas que têm uma influência muito negativa em sua vida. Eu acho que aqui, como foi dito, né? Não é só para quem é cristão, é para quem também não é, né? A não ser que a pessoa que, tipo, não é cristão, faça questão, não ligue, não sei o que que passa na cabeça, enfim. Eu tenho um amigo que é bandido e tá tudo bem. É uma péssima influência para ele. Com certeza, se ele for preso, você vai também. Então, acho que é muito complicado realmente. E a gente vai debater uns pontos aqui de como reconhecer amigos perigosos. Um amigo perigoso é um amigo que é uma má influência em sua vida. Em 1 Coríntios 15:33, eu acho que foi o que o pastor estava querendo comentar e a pastora estava se referindo naquela referência, né? Seja cristão ou não, é bom evitar esse tipo de amizade. Existem alguns sinais que um amigo, um grupo de amigos, é uma má influência. Eu vou citar aqui alguns, depois a gente vai debater. Ah, um dos pontos é aquele amigo que leva você a pecar. Você sabe que com aquele amigo você não vai resistir às tentações e vai fazer as coisas erradas. Salmo 1:1 já diz isso. Tira você da igreja. O mau amigo afasta você dos outros cristãos e atrapalha você de ter comunhão com Deus. Enche a sua cabeça de coisas ruins. Sua atitude e ações se tornam mais negativas e viradas para as coisas erradas com esse amigo. E põe você em situações comprometedoras. O mau amigo torna você cúmplice de coisas erradas, né? Foi até um exemplo que eu dei no início. Esse tipo de amizade é muito perigosa, por isso é bom evitar a companhia desses amigos, tanto entre cristãos quanto entre não cristãos. Você vai encontrar amigos bons e amigos ruins, né? Eu acho que foi o que foi dito pela pastora, né? Do joio e do trigo. Encontre a companhia de amigos bons. Então, o que eu quero debater nesse terceiro e último bloco é: cristão só pode ter amigo cristão? Eu acho que sim e não. A gente vai tentar abordar aqui exatamente levando nesse ponto. Se eu não sou cristão, eu não vou querer uma coisa ruim. Se eu sou cristão, eu também não vou querer uma coisa ruim. Então, que a gente consiga esclarecer aqui nesse terceiro bloco. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. Um amigo faz o outro crescer. E, como diz lá em Provérbios 27:17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, se o meu amigo... Não, ele é meu amigo, mas ele só faz coisa errada. Eu vou andar o tempo todo com ele? Eu vou estar o tempo todo com ele? Não bate, vai com aquilo que a pastora Kátia falou. Não encaixa, não tem como, né? Não é você ser rude com a pessoa, mas você mantém ali. E outra coisa, se você mantém um relacionamento com Deus, você... um relacionamento com Deus de verdade. Você começa a perceber umas coisas, o Espírito Santo, ele te incomoda. A própria palavra nos diz isso. E quando você experimenta ter um relacionamento com Deus,
você percebe. E isso é independente da pessoa ser da mesma igreja, professar a mesma fé, né? Se a pessoa, se aquele que você diz que é amigo, ele não acrescenta em nada na sua vida, se você faz algo errado, ele te apoia. Se você faz algo certo, nem sempre ele te apoia. E será que ele é teu amigo? Né? Você tá errado, você sabe que tá errado, mas ele tá te apoiando. Ele tá sempre enchendo o teu ego, né? Será que você tá tão certo, faz tudo tão certo, ao ponto de o seu ego tá sempre cheio? Tem alguma coisa errada que não tá certa, né? A gente costuma falar muito isso. Então, assim, o amigo, ele faz o outro crescer. Se você tiver num caminho errado, olha, eu conheço pessoas, né? Tipo, no momento não estamos tão próximos, porque moramos longe, temos os nossos afazeres e são diferentes. Mas eu me lembro de uma época que se reunia aquele grupo, vamos conversar e tal. Se reunia não, né? Nos encontramos. Aí começa a conversar, conversar, conversar. Havia determinados assuntos que não me cabia, então eu nem minha opinião dava. Entendeu? Nem minha opinião dava. E elas já percebiam que não tá muito legal, não tá, né? Às vezes havia questões de briga, às vezes de família e tal. E aí, nossa, e ria e tudo mais, não sei o quê. Eu falava, não, mas não pode ser assim, porque não é isso que a Bíblia ensina. Nananana. E assim, por mais que de repente, e não era com arrogância, não era com, eu sei mais. Não, mas é uma verdade que eu acredito e que se fez bem para mim, por que não passar para o outro? É um posicionamento de princípios. Sim, né? Não é legal o filho bater no pai, o filho bater na mãe e aquela briga, né? Não é certo. Eu não considero certo. A Bíblia não considera certo. Então eu dava o meu posicionamento. A pessoa ia seguir se ela quiser, né? Mas nem por isso deixamos a amizade de lado, porque eu tinha esse posicionamento e ela outro. E por diversas vezes eu ouvi da boca da pessoa, você é diferente. Porque você não fica ali no meio falando aquelas coisas e tal. Às vezes eu ouvia certas coisas, eu ficava, meu Deus do céu, Jesus, né? Mas não me aprofundava naquilo dali. Até porque o nosso adversário é sujo. Ele é sujo. E ele vai tentar, ele tá todo o tempo ali. É uma frase que eu li, né? Que o diabo é 24 horas diabo. Né? Ele não é bonzinho em algum momento. Ele é o tempo todo maldoso. E o objetivo dele aqui na Terra é matar, roubar e destruir. Então ele vai buscar na nossa vida pontos para nos destruir. De repente você não tem uma fraqueza com bebida, com drogas ou com prostituição, né? Seja lá o que for, mas de repente você tem uma fraqueza com amizades. Você é muito influenciado por pessoas, né? Não, todo mundo é teu amigo. Ele sabe que ali é a tua fraqueza, ele vai ficar buscando uma brechinha para querer te destruir. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se não é uma pessoa que anda em caminhos tortos, por que eu vou continuar andando com ela nos caminhos tortos, sabendo que aquilo vai me prejudicar, que aquilo vai contra os princípios que eu acredito, os princípios da eternidade? Precisa se ter esse cuidado. Amém. Pastor Silviano, qual a palavra? Ela falou uma palavra aqui que estava martelando na minha cabeça: influenciável. O grande problema é esse. Quem é mais influenciador? Você ou seu amigo? Porque se você é um bom cristão e você sabe que você vai ser uma boa influência na vida daquela pessoa, problema nenhum você ter amizade com pessoas não cristãs. Mas agora, se você também é um cristão e acha que vai fazer mal àquela pessoa, é melhor Deus tirar você e dar o livramento para a pessoa. Sim. Também é possibilidade, né? Porque não é por força e violência, né? Tem pessoas que acham que... Porque talvez você vai ser aquela pessoa que o cara vai olhar pra você e falar assim, e eu ser crente assim, melhor ser... Falar outras coisas, né? E tem o outro lado. O cara tem mais
poder de persuasão do que você. Você é uma mente fraca. Ele te chama pra ir tomar uma cervejinha. No primeiro dia você fala não, mas daqui uns dias você tá tomando uma caixa de cerveja. É difícil. Então você tem que saber qual o nível que você se encontra. Porque quando você se conhece, tudo muda. Tudo começa a mudar. E tem muita gente que é cabeça forte, que é de opinião, que é uma pessoa muito liderada, né? Liderável, né? É uma pessoa excelente, mas de repente uma coisa que a pessoa falou, a pessoa fez, Eu levei um choque, ela gente. conseguiu. Desculpa. Não, e eu tentando segurar isso, sabe? Ela vai conseguir te manipular. Porque esse Salmo primeiro, versículo primeiro, ele é muito perigoso. Esse negócio de sentar em mesa de escarnecedor, roda disso. Gente, vai não. Vai pra igreja. Vai orar. Ah, mas são meus amigos de infância. Até porque quando eu acho que eu tô forte, eu tô fraco, na verdade. É difícil. Porque a gente vai lá, vamos falar desse, né, João 15,15, que a gente gosta muito de falar que Jesus nos chamou de amigo. Ele estava se direcionando aos discípulos, mas não a todos. Porque esse versículo, ele não começa no capítulo 15. Ele começa no capítulo 13. Quando os discípulos se reúnem, Jesus lava o pé do discípulo. Até aí tudo bom. Chega mais um pouquinho à frente, no mesmo capítulo 13, Jesus começa a dizer que um deles vai trair ele. Aí João, que era um cara mais modesto da Bíblia, né, fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava, deita sobre o peito de Jesus e Pedro faz pra ele, pergunta quem é, pergunta quem é. E ele vai lá e pergunta, mestre, quem é? Vai ser aquele que eu molhar o pão e colocar na boca. Imediatamente Jesus pega o pão, molha e bota na boca de Judas. E fala pra Judas, o que vai fazer? Faça-o logo. Judas sai. Então, quando chega lá, e depois disso tem não turbe o vosso coração, que ele dizem, deixa eles também em mim. Aí começa ele a falar no 15 que ele é a videira e tal. Quando ele vai chamar de amigo, ele não chama os discípulos todos, os 12. Ele chama 11. Porque o traidor já não estava mais na mesa. Então a gente tem que ter muito cuidado de quem a gente chama de amigo. Essa palavra é uma palavra muito forte. Você tem coleguinha, você tem quem tá do teu lado, tem pessoas que vai se fazer teu amigo para colher informações para jogar. Tem pessoas que vai fingir que é seu amigaça. Sabe por quê? Interessada no seu marido. Tem pessoas que vão falar que é sua amigaça, interessada em roubar teu emprego, teus talentos, teus dons. Pessoas vão se fazer de amiga justamente no ano em que ela quer que você faça aquele bolo maravilhoso que você faz. Ah, não, vou ficar amiga da Eloá, porque chegar no meu aniversário, a Eloá vai fazer meu bolo e não vai me cobrar nada. Esses amigos por interesse. Isso, tem muito disso. E quando no início eu falei que eu tinha uma passagem sobre esse negócio do João 15,15, foi no dia 5 de junho de 2021. Eu tive um sonho. Eu tava meio cabisbaixo, com algumas coisas que estavam me acontecendo. E nesse sonho, eu estava num lugar e uma voz mandava a gente fazer uma determinada coisa. E todo mundo foi fazendo. Só que dentro de uma garrafa, a gente tinha que esvaziar a garrafa. Se você esvaziasse a garrafa e dentro da garrafa tivesse o seu nome, a pessoa que estava com o nome ali dentro ia morrer. Todo mundo foi esvaziando as garrafas e o nome de ninguém aparecia. Quando eu esvaziei a minha tinha meu nome lá dentro. As pessoas que estavam lá, que deveriam ser minha amiga, começaram a rir de mim. E começaram a falar assim, Silviana é isso, só palavras denegrindo a minha imagem. Só que quanto mais elas me denegriam, eu ficava triste, poxa, já vou morrer, ainda todo mundo tá falando mal de mim. Veio uma voz e bradou dentro daquela casa e gritou, Silviano Santana, meu amigo. Todo mundo calou a boca porque era Deus que estava me chamando de amigo. E naquele momento, no sonho, eu comecei a subir. Com muita tristeza, pensando, poxa, né? Não vou ver meus filhos, ver minha esposa, acabou, agora nunca mais. Mas aquilo se tornou uma alegria rápido, porque eu vi que eu ia pro céu. E eu acho que a melhor coisa é isso, ir pro céu. Então, pra mim, quando eu acordei naquele dia, eu fiz uma tela e ela é o fundo de proteção do meu celular. Eu não consigo tirar o que tá escrito ali, eu não consigo mudar, minha neta nasceu, eu boto foto dela com a Clara, mas aquela tela ali eu não mexo, eu mexo em todas as telas do meu celular, menos naquela. Porque aquilo pra mim foi o mais importante momento da minha vida. Eu ouvir Deus me defender e ao mesmo tempo me chamar de amigo no meio a roda de pessoas que estavam me denegrindo e me levar pro céu. Então pra mim é como todo mundo fala assim, antes e depois de Cristo, antes e depois disso, pra mim foi antes e depois desse sonho. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de chamar uma pessoa de amigo. Porque eu não vejo as pessoas defendendo Cristo como defende um amiguinho de bar.
Eu não vejo as pessoas defendendo o Cristo como defende o coleguinha de escola, o coleguinha de trabalho, o coleguinha que pisa no pé, o coleguinha que vai te trair. Lembre-se, até mesmo Jesus tirou o traidor da mesa antes de chamar os outros de amigo. Então, mude de sua opinião. Pastora Cássia. Mostre-me seus amigos e eu te mostrarei quem tu és. Então, irmãos, isso é até parece brincadeira, né? Mas quando a gente começa a observar quem está ao redor da pessoa, demonstra quem ela é e o que ela gosta, onde ela gosta de estar. Então, pela roda de amigos, as pessoas conseguem discernir quem eu sou. Eu posso dizer, bater no peito, eu sou uma pastora. Mas a minha roda de amigos não tem nada a ver com pastoreado, com eternidade, com amor, com misericórdia, com paz, com harmonia. Me mostre seus amigos. E eu vou dizer quem eu estou vendo que você é. Então, a amizade, ela é escolha, gente. A amizade é escolha. Eu sei que o Senhor nos traz pessoa para perto para nos ajudar. Só que eu também decido escolher com quem eu quero andar. Então, observe com quem você está andando, a mesa que você está comendo. O pastor fechou aqui com chave de ouro. Se até Jesus tirou da mesa por que você não vai tirar? É. O que as pessoas estão olhando ao seu redor? O que elas estão dizendo de você? Ah, aquele ali é bonzinho, mas está andando com as pessoas. Irmãos, se a irmã Ló falou aqui de uma conversa que ela estava, perdão um pouco a minha fala, né? Pelo resfriado, que tinha assuntos que não agradavam a ela. Porque os nossos ouvidos são santos. Não é qualquer conversa. É comichões, né? Dá nos nossos ouvidos, nos causa repulsa algumas coisas. O meu esposo, ele tem um grande problema em me chamar para alguns encontros. Algumas pessoas chamam ele para algum lugar, ele já fala, Cássia, tal conhecido me chamou para tal lugar, você vai? Ele já sabe a minha resposta. Porque eu não consigo disfarçar. Eu tenho esse defeito que até a eternidade chegar eu vou conseguir melhorar. Irmãos, eu não consigo. Se o ambiente não estiver de acordo com o espírito que habita em mim, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não adianta. Eu prefiro entristecer as pessoas que vão passar do que o meu amigo eterno. Porque é com ele que eu pretendo morar. Então, mostre-me os seus amigos, que eu, com verdade, eu vou te dizer quem você é. Essa parte aí é até interessante. Mas já é um outro assunto. Chegamos ao fim de mais um debate ideal, tá? Eu vou abrir aqui para uma breve conclusão, até levando um pouco do gancho do que o pastor disse, né? Se até Jesus tirou da mesa quem não era seu amigo. A escolha de amigos pode ser uma das coisas mais importantes da vida de todos nós. Uma amizade pode ser uma bênção ou uma maldição nas nossas vidas. Muitos fazem mais amizades e acabam se desviando do caminho certo. Quer fazer amigos? Comece com Jesus. Ele vai te apresentar outros amigos sinceros. Irmã Eloá. Inclusive, o que eu preparei aqui de conclusão vai até um pouco assim de acordo com o que você está falando. O Senhor, ele conhece o coração de todas as pessoas. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, ele vai nos ajudar a desenvolver uma amizade intensa com Jesus. E, além disso, ele pode nos mostrar quem são as más companhias, as más conversações que nós precisamos nos afastar. Então, o segredo não é fazer, né, grandes sacrifícios, grandes coisas. Mas o segredo é você manter um relacionamento com Deus. Porque aí você começa a ter discernimento. Não tem como, assim, né? Na minha cabeça. De repente os pastores podem até aqui, né? Mas na minha cabeça, não tem como você decidir andar com Cristo, entendeu? E não perceber quando algo está errado. Quando aquela amizade está te fazendo mal. Porque se você está buscando em Jesus e você está apresentando toda a sua vida a Ele e procurando seguir a Ele, Ele não vai permitir, a não ser que seja algo para te ensinar, né? Mas assim, não, vou deixar lá porque, né? Não. Se Jesus é o meu amigo, ele vai me orientar de alguma forma. Eu é que preciso estar com os meus ouvidos atentos
para ouvir o que Jesus quer falar, para ouvir, para prestar atenção nos sinais que ele está me mostrando de que aquilo dali não está sendo bom para minha vida. Pastor Silviano? Fale com todos, ande com poucos, considere alguns e confie só em um. Pronto, final. Curto e grosso. Pastora Cássia? Um conselho da ferramenta que a gente usa para tudo. Ore ao Senhor. Ore a Ele para te ajudar a se desfazer daquilo que você está tentando e não consegue. Porque assim, quando você pede, Senhor, eu quero sair dessa roda, mas eu estou sem jeito, eu não quero magoar. As próprias pessoas vão começar a entender, não, para esse encontro nós podemos chamar, para esse encontro não, porque ela é diferente. Porque as pessoas também nos respeitam. Assim, à medida que a gente respeita as pessoas também nos respeitam e sabem o momento que nos cabe e o momento que não nos cabe. Então, ore ao Senhor para você conseguir se relacionar com as pessoas sem entristecer tanto as pessoas quanto ao Espírito Santo. E ore ao Senhor para colocar amizades na tua vida que vai te ajudar. Porque pela oração a gente consegue tudo. Ou bem melhor, quase tudo. Não é fazer nossas vontades. Que eu digo tudo ou quase tudo, não é que o Senhor irá fazer todas as nossas vontades. Mas, se as nossas orações estiverem de acordo com a vontade dele, sim, tudo irá acontecer. Então, peça a ele para colocar pessoas ideais na tua vida. Peça a ele para que tenha pessoas, assim como Elias e Eliseu, tenha uma capa para depositar sobre a tua vida, sabe? Porque existem pessoas que trazem um fogo, um acalento, uma paz para as nossas vidas. Então, ore. Ore porque tem um louvor que eu gosto muito, de um CD da Eitler Fernanda Brum, que é voltado para a amizade, e fala sobre a capa de Elias e Eliseu. E tem um louvor que diz que, peça amigos, o Senhor sabe onde eles estão. Se tiver que chegar até você, vai chegar. Ele vai trazer para perto de você. Irá levar você também para perto de pessoas que estão orando agora. Com certeza, há alguém precisando de você e está orando agora. Você não conhece a pessoa, mas ela está orando e ele vai te apresentar ela. Você vai ser um divisor de águas na vida dessa pessoa. Então, seja amigo para ter amigo. Irmã Eloá, por gentileza, aquela oração para a gente finalizar os trabalhos e no tema também. Né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, amado Deus, eu quero te agradecer por este debate, Senhor. Deus amado, Deus querido, que a tua palavra, Senhor Jesus, ela possa penetrar em nossos corações, ó Deus, e que possamos ser moldados por ela, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, escolher as nossas amizades, ó Pai, e nos dar discernimento para que possamos escolher também, Senhor Jesus, de acordo com a tua vontade, Senhor. E que principalmente, Pai, primordialmente, nós possamos, Senhor Jesus, ter uma intimidade contigo, Pai. Que nós possamos ser amigos de ti, ó Pai. Senhor Jesus, que tudo que vier à nossa mente, tudo que tivermos que fazer, Senhor Jesus, que nós possamos te convidar sempre para estar conosco, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, dá discernimento a cada um, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos que estão nos ouvindo, Senhor Jesus. Não deixe que, Senhor Jesus, sejamos enganados. Pai amado, Pai querido, que Tu venhas abrir os nossos olhos, ó Deus, e afastar das nossas vidas tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não te glorifica. Senhor, que as nossas amizades, elas venham agradar o teu coração, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate na quarta-feira, depois de amanhã, tá? Acompanhe a gente, não perca que também vai ser mais um tema abençoado. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Na sequência, continue ouvindo a nossa rádio e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.